Você quer começar o programinha diferente hoje, Guto, ou não? Posso Não, começar soltando vou. a vinheta, que bonita. Solta a vinheta e depois a gente fala. Então, beleza, meu lindo. Estamos gravando! Esse é o canal dos Velhos Reclamões. Eu sou o Acácio Vaz e você está assistindo aqui, meu jovem, esse programa que é Reclamando de Futebol, onde a paixão e o ranço andam lado a lado. E no Brasil, nada melhor do que a gente reclamar de uma coisa que a gente adora, que é o futebol, né, Guto? Diz aí. É, é futebol e a gente ainda é saudosista ainda, né? Ainda tem aquele negócio de reclamar mesmo, de falar. Não temos paciência com o futebol de hoje. E a gente quer fazer o comparativo também com o futebol de hoje. E nada melhor, né, de trazer um cara do futebol moderno, né? Que é apaixonado pelo futebol antigo também, mas ele tenta traduzir hoje o futebol moderno as melhores condições possíveis para o jogador de hoje, né? Então a gente vai confrontar bastante ele e vamos conversar, trocar ideia. Papo de boteco, viu, Márcio? Papo de boteco. Então, agradeço a sua presença aí, muito bacana aí. Demais. A humildade do homem, o homem é muito humilde aí. Chamou e o cara falou: tô aí, vou, bacana. E aí, Marcinho, o que que a gente vai falar aqui? Conta um pouco da história da como que você começou, por onde passou e depois a gente vai trocando as ideias aí, falando do resto da vida aí. Pode falar. Maravilha. Obrigado você, Guto, Acácio. É um prazer enorme estar aqui participando. Antes de qualquer coisa, a gente já tem uma história, uma amizade de mais de 30 anos, então Uh, não é qualquer um, né? Então, quando o Guto me chamou, falou: pô, tô começando um podcast, um programa bacana aí. Então, aceitei, importante, e independente de onde nós estamos, né? Então, estar com os amigos, estar no dia a dia. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Obrigado pelo convite. Vamos fazer esse programa ficar bacana, com certeza. Maravilha, Zanardi. Cara, pessoal, a gente tá aqui com o Márcio Zanardi, que é o técnico da atualidade aí, né, cara? Márcio, eu vou confessar pra você que assim, eu tenho várias curiosidades sobre ser técnico de futebol, tá? Mas antes de entrar nas minhas curiosidades particulares, eu queria saber um pouco mais, né, cara? Tipo, pô, quem é o Márcio Zanardi? Da onde o Márcio Zanardi veio? O que Márcio Zanardi faz, além de ser técnico de futebol, meu querido? Diz aí. Ah, vamos. Pô, eu sou um cara de 46 anos, né? Nascido em São Paulo, sou um apaixonado por futebol, né? Família que jogou futebol, meu pai jogou futebol, meu irmão, minha mãe é apaixonada por futebol. Cresci no meio do futebol, frequentei um Clube Atlético Indiano, que acho que foi a nossa maior escola, né, de futebol amador mesclado com profissional. Então, foi uma escola, quem pôde viver aquilo nos anos 80 e 90 pode ser um privilegiado, com certeza, né? Fizemos muitos amigos, muitos grandes jogadores passaram por lá. Clube Indiana, Então, Márcio? o Clube Atlético Indiano, né? Então, ali em Santo Amaro, na Guarapiranga. Boa. Então, cresci ali, foi onde eu conheci o Guto, né? Amigos, eh, dos familiares, dos pais, de todo mundo, né? Então, aonde veio Pedro Rocha, Rivelino, Que é Luiz isso? Pereira, Que é isso? passou poucos jogadores por ali, né? Então, se a gente for falar todos, né, Guto? Guto vai me Porra. ajudar a lembrar todos ali. Não, acaso o saudoso Benê, que veio no último programa. Saudoso, cara. O cara morreu. Você matou o cara, bicho. Mas ainda o Benê veio depois, né? É, Então, veio essa depois. É. essa rapaziada ali, meu pai entrou em 1978 no Clube Indiano, eu não era nem nascido. Então, assim, conhecemos grandes pessoas e eu cresci no futebol, né? Meu pai era dono de uma balada, né, em São Paulo, chamada Ilha de Capri, Caraca, ali na bicho. Via Anchieta. Então eu cresci no meio do futebol e no meio da noite,
né? Que Então, loucura, velho. loucura, loucura, porque a gente jogava, a gente gostava, mas a gente saía para se divertir nas noites de São Paulo na danceteria do meu pai. Ah, isso Então, meio que uma, é até uma continuidade à vida do jogador, do pessoal que mexe com futebol, né, Zanardi? E cá entre é, nós, o cara que joga futebol, eu imagino assim, porque eu sou um cara leigo que amo futebol, mas que não sou do meio, né? Então o que eu percebo muito, assim, da galera do futebol, é que tanto os jogadores, né? Técnico nem tanto, mas jogador, pelo que eu vejo, a diversão do cara é a sair da noite, né, cara? O cara vai se divertir nas baladas e tal, né? na verdade, é sempre muito complicado, né? Porque a vida é feita de escolhas, né? Tem o ônus e o bônus, não é fácil. Total. Hoje eu estou desse lado, né, como treinador. Eu sou treinador desde 2006. Então vai fazer 20 anos que eu sou treinador de futebol, desde o amador até onde eu cheguei no profissional. Mas eu também joguei, não quis ser atleta profissional porque eu não me preparava para ser um atleta profissional, não abria mão das coisas que o futebol faz com que você tenha que abrir mão. Aham. Eu, graças a Deus, sempre vim de uma família muito bem estruturada, com uma condições muito boas, e eu queria curtir a minha idade, eu queria sair com os meus amigos, eu queria jogar, mas eu também queria curtir. Então, quando você faz essas escolhas, você não vai ser atleta profissional, dificilmente você vai chegar a um lugar, porque hoje o futebol está muito forte, o futebol ele é muito profissional e não cabe as duas coisas andando juntas é difícil, né? Então a gente vê aí uma série de situações aí. Você vê o Ronaldinho Gaúcho que desistiu de jogar para curtir, é Sim, uma escolha que ele fez. A gente vê o Neymar aí tentando isso fazer que eu ia as falar. questões e as coisas são difíceis, entendeu? A gente vê o Cristiano Ronaldo com 40 anos sendo profissional e quebrando recordes. Então, assim, a vida é feita de escolhas, né? Então eu escolhi curtir a vida, não fui atleta profissional, poderia ter sido, não sei, depende, é uma série de fatores, mas virei treinador, né? Virei treinador, fiz faculdade, fiz educação física e fui buscar outros lados, né? Então fui treinador do Mackenzie, fui treinador da OAB, disputei várias situações, até realmente entrar no mundo ali no Grêmio Osasco, Corinthians, aí a minha carreira foi andando. Então, passei por todas as categorias, né? Fui treinador do sub-11, sub-13, sub-15, 17, 20, 23, até ser treinador profissional. Então, hoje, com 46 anos, eu posso dizer que eu já passei por todas as categorias, vivenciei muitas coisas e estou sempre aprendendo, né? Estou sempre melhorando e evoluindo. Mas a minha vida era uma vida de uma classe média alta, curtindo a vida, Aham. vivenciando bem, mas fui buscar me preparar para ser treinador de futebol. Para, eu vou abrir pro Guto daqui a pouquinho, Guto. Calma, relaxa, bicho. Você já é amigo do cara, já conhece o cara, relaxa aí. Deixa eu conversar com o Não, cara aqui, velho. fica à A vontade. gente é amigo, mas a gente não se vê há tempo, né? Essa É questão de verdade. trabalho sempre é mais difícil, mas as redes sociais fazem com que a gente fique mais próximos, né? Aham. É Mas, verdade. mas faz tempo que eu não vejo o Guto, né, Gutinho? É isso aí, isso aí. Bicho, mas eu Mas, queria, Cássio, pode falar. eu queria perguntar pro Zanardi, Zanardi, já que você abriu essa conversa de que você vem de uma família já mais abastada e tudo mais, essa visão que você tem do futebol, porque eu olho com os olhos dos velhos reclamões aqui, e a gente tem o olhar para os jogadores da antiga, que os caras jogavam com mais paixão, mas ao mesmo tempo a gente olha para esses caras que eles jogavam pra vencer na vida, assim, sabe? Tipo assim, cara, eu vou entrar pra um time, eu quero chegar num time grande pra eu poder dar uma condição melhor pra minha família e tal. A sensação que eu tenho hoje é que o jogador que se forma, e você vai falar isso com muita propriedade, porque você passou pelas categorias de base, né, como você próprio disse, hoje os jogadores que são preparados, a visão que eu tenho é que não é mais assim, o cara ele não chega no clube para ele ter um bom salário e tal, porque ele já tem um bom salário desde cedo, entendeu? Quando ele chega no profissional, o cara já tá ganhando muito bem, né? Para time grande, vamos dizer assim, né? Ou não?
Cara, isso é sempre um questionamento que a gente fala o tempo todo, né? Principalmente quem não está no dia a dia. O meu pai parou de jogar para trabalhar, né? Meu pai Olha lá. jogou na Portuguesa, jogou no Santos. Ele teve que parar para trabalhar, de jogar para trabalhar para ganhar dinheiro, para buscar as coisas sem condições, não teve a quarta série. Era um outro mundo, né? Os anos Aham. 60, os anos 70. É só a gente ver, o Pelé teve muito dinheiro, mas comparado a hoje, nem Nossa. tanto, né? Então, assim, o futebol mudou, a vida mudou. Eu falo por mim, né? Enquanto eu ia jogar, eu joguei até o sub-20 no São Paulo. E quando eu ia jogar, para jogar, tinha jogadores que iam lá para tomar café, para ter um almoço, para poder realmente dar um sustento para sua família. Eu nunca precisei disso, mas isso não quer dizer que eu não tinha vontade, que eu não queria. Muito pelo contrário, quantos jogadores aí com condições chegaram. Mas assim, é difícil você, né? Você está competindo com jogadores que realmente está querendo dar uma condição. Aham. Ou ele joga, porque, né, não teve as condições que eu pude ter. E eu também não posso ficar aqui, eu não sou culpado que eu tive uma condição melhor. Claro. Mas, assim, eu também faço as escolhas para os meus filhos. Mas assim, cara, futebol mudou, cara. Hoje sub-11, sub-13, jogadores já ganhando dinheiro, né? Você pega aí no sub-13, quando faz um contrato amador, já tem jogadores ganhando 20, 30, 40 mil reais. Quando faz o Caraca, primeiro bicho. contrato profissional no sub-17, já tem jogadores ganhando 80, 100 mil reais. Então, assim, é uma outra realidade. E aí também entra numa questão que esses jogadores de hoje não estão muito acostumados com o não, né? Porque eles são eles que colocam o dinheiro em casa, eles que colocam a comida em casa, eles que cuidam dos pais, dos irmãos, dos avós, e aí acaba tendo uma geração um pouco resistente ao não, porque também eles não são culpados, e se eles não tiverem uma condição para poder entender, né? Porque se o pai vai cobrar ele vai, pô, mas eu que ponho dinheiro dentro de casa, né? Puta E aí merda. muitos a família também, se esse cara não vira jogador profissional, ele arrebenta uma geração inteira que para de trabalhar e fica dependendo dele. Eu, quando eu não quis ser jogador, meu pai falou: você vai trabalhar. Então, assim, ou você vai estudar, entendeu? Não tem Aham. escolhas, né? Então, essa questão de antigamente, realmente, os jogadores, né? Você vê muito ex-atletas sem condições, passando necessidade, porque não se ganhava tanto dinheiro como se ganha hoje, mas Total. também era um outro mundo, o mundo mudou, né? Hoje você tem a sua imagem, hoje, hoje qualquer coisa que você coloque, você está ganhando, tem patrocinadores, você vende a sua imagem. Então, o futebol mudou, o mundo mudou, mas assim, a gente precisa entender a realidade, mas mostrar realmente os valores, né? Eu crio meus filhos para ter valores, né? Independente de dar condição melhor ou não. Eu quero que eles sejam pessoas melhores. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Ô, Top. Márcio, uma pergunta, Márcio. Você acha que isso tem relação hoje com os treinadores da antiga que não estão conseguindo lidar com os profissionais de hoje? E questão de grupo, fazer grupo, ser gestor. Vamos falar, um Vanderlei Luxemburgo, tu fala, tá ultrapassado. Eu acho que essa questão de ultrapassado também está dentro dessa não saber lidar com o jogador de hoje, né? Exatamente que o jogador não sabe falar não, o jogador que não sabe, não aceita o não, quer dizer, né? Guto, Então, eu acho vou. que tem algumas questões que eu acho que, não sei, né? Tô falando aqui um comentário dentro do que você falou, né? Hoje a gente já está entrando numa outra situação que, por exemplo, nós sendo brasileiros já é ruim hoje. Você já é taxado como um cara que não tem capacidade, Boa. né? Então, hoje é complicado, né? Você falou do Vanderlei. O Vanderlei é um dos caras que mais entende de tática no futebol brasileiro. Como você Total. vai falar que um cara é ultrapassado? Mas realmente ele já está mais velho, ele já não tem a mesma paciência, já não tem as mesmas condições. Ele não pode ter sido lá atrás que ele não poderia ter as mesmas oportunidades que nós jovens hoje nós temos, tá certo?
eu escuto isso o tempo todo, Guto. Porra, o Muricy é um cara antigo, é um cara disso, o Tele Santana. Cara, a história foi feita. O que eu acho que aconteceu de um tempo para trás, quando eu comecei, existiam os acadêmicos, que somos nós, que fomos buscar os estudos, e os ex-atletas. Então, assim, os ex-atletas não queriam se preparar para ser treinador. E os acadêmicos não jogaram bola. Então, assim, tinha um conflito na nossa gestão. E o que aconteceu? A gente não tinha organização. Você chega lá fora, hoje, os europeus, os próprios argentinos, esses caras, eles sempre foram buscar os estudos, entendeu? Então, os caras são muito organizados. Como que você vai falar que o Guardiola é ruim, que o Ancelotti é ruim, que o Abel é ruim, que o Mourinho é ruim? Tem como. Os caras são bons pra caramba, os caras são os nossos ícones. Sim, tem cara ruim também de fora, tem cara desorganizado também, não são todos. Tem caras bons e caras ruins. Então, eu fui me preparar o quê? Eu fui fazer uma pós-graduação de gestão de pessoas, eu procuro entender, eu fiz faculdade, eu fiz a licença C, licença B, licença A, licença Pro da CBF. Hoje eu tenho a licença Pro da UEFA, da Comebol. Estou fazendo a licença da UEFA, fiz a licença da AFA. E eu estou me preparando, eu estou buscando conhecimento. Eu não sei onde eu vou chegar, mas quando as pessoas falam que brasileiro não tem cultura, não. Brasileiro, às vezes a gente tinha grandes jogadores e nós ganhávamos com esses grandes jogadores. O futebol mudou. Hoje o futebol é É, tático, hoje o futebol é estudado. Hoje, antigamente, né? Antigamente o cara chegava lá, montava os 11, falava, vai pro jogo. Hoje você tem estratégia de jogo, hoje é bola parada, hoje organização ofensiva, organização defensiva, transição. Você precisa entender o jogo para Aham. entender, pô, vou jogar contra o Palmeiras, como que o Palmeiras ataca, como o Palmeiras defende. E assim, é uma série de situações, né? Então o futebol mudou. E aí, esses caras mais antigos, às vezes, não tiveram essa oportunidade também, né? Ou não andaram junto com a evolução do futebol, a evolução da vida, faz parte, mas assim, muitos foram culpados, né? Porque a gente fazia o treinador brasileiro fazia churrasco, brincadeira, não se preocupava em querer estudar, não se preocupava em fazer um livro. Vamos, né? A literatura hoje brasileira, nós estamos há 10 anos tendo caras escrevendo livros, deixando coisas sobre futebol. Pô, você pega aí a Europa, 60, 70 anos já tem. Então, assim, É a gente bizarro, né? precisa entender o que o mundo mudou, mas não perder as nossas convicções, as nossas essências, né? Você não pode pegar tudo que o futebol brasileiro tem de bom e jogar no lixo, entendeu? Então, são adaptações. Eu acho que desculpa, é um conflito que a gente precisa entender e só trabalhando, só evoluindo, a gente vai fazer as coisas acontecerem melhor. Caramba, que top, né? é, É, o, é outra coisa. Ô Guto, conversar com um cara que é do meio e é é, profissional é completamente diferente, né? não, sim, sim. E o Márcio foi, 2023 foi revelação do Campeonato Paulista, né? Só não chegou na final porque ele deu azar de pegar o Palmeiras e ainda deu trabalho, tá? Deu um puta trabalho para Muito, passar pelo Palmeiras. Nossa, muito. foi. Então, o Márcio tem uma história bacana no futebol de base, né? Assim, desde o sub-11 até o sub-17 no Corinthians, foi campeão em todas as categorias. Para mim, eu não sei se eu estou errado, Márcio, você é o maior campeão da base do Corinthians, né? Eu não sei se é isso, né? É isso mesmo, né, Márcio? Eu fiquei 7 anos no Corinthians, né? Mas assim, é, os títulos, quando você está em time grande, é até um pouco mais natural você vencer, né? Na época que eu estava no Corinthians, né, de 2009 a 2016, o Corinthians ele revelava e vencia muitos, né, jogadores, né? Então, o que o Palmeiras é hoje, o Corinthians era naquela época, né? Só que o Palmeiras andou na frente, o Palmeiras hoje, com desde o Paulo Nobre, a organização que o Palmeiras fez ali, o Palmeiras virou uma referência, tanto na base quanto no profissional. E os outros clubes, infelizmente, ficaram para trás em processos, em organização, em gestão, né? Então,
os meus títulos, realmente, eu ganhei 18 títulos, fui campeão Caraca. paulista, campeão brasileiro, campeão Nossa. sul-americano, campeão Copa São Paulo e campeão mundial. Ganhei tudo, tudo que eu podia ganhar, eu ganhei. Que Mas eu isso? também tive o privilégio de estar nos momentos. Hoje, quem trabalha no Palmeiras tem a oportunidade de vencer quase tudo, né? Então, são momentos, eu fui um privilegiado, mas eu sempre, em vez do título, eu sempre me preocupo em formar, ajudar a formar esses caras, ajudar. Eu fui mais um treinador que, em algum momento, a gente ajudou, a gente fez eles se tornarem homens, porque a gente é pai, a gente é treinador, a gente é psicólogo, a gente precisa entender o processo e realmente, quando esses caras chegam, né? Eu fiz uma matéria semana retrasada com a TNT Sports, que eles fizeram uma matéria comigo falando da Champions League, da final, né? Então tava Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Então eu tinha o Marquinhos, que trabalhou comigo, que eu ajudei a Isso revelar, que eu ia e falar. o Carlos Augusto, que estava na Inter de Milão. Então, dois caras que passaram por mim fazendo a final de Champions League. Que Então, foi isso? muito bacana. Então, a gente se sente um privilegiado e orgulhoso de ter ajudado esses caras a chegarem nesse lugar. Então, Caramba, isso é bicho. bacana. Cássio, o homem não é mole, não. Que Márcio, isso? conta aqui pro Acácio, assim, você vai lembrar também, não sei se tá na ponta, não precisa falar de todo mundo, os jogadores hoje de ponta que você passou por você, eu acho o Marquinhos, você falou, acho que tem alguns jogadores, eu não tô lembrando agora o nome agora, mas tem bastante cara que hoje tá na Europa ou revelado no Campeonato Brasileiro. O que você lembra aí que você pode falar pra gente? Caramba. Putz. Corinthians, a gente tem Marquinhos, Carlos Augusto, Matheus Pereira, que foi para O Fortaleza, Arana passou Léo por você, não foi? Santos, Arana, Malco, Léo Jabá, Maicon, Que esses do isso? Corinthians, né? A gente tem, a gente tem Yuri Alberto, Marcos Leonardo, Caio Jorge. Eu tinha esses três atacantes no Santos, né? Yuri Alberto 2001, Caio Jorge 2002 e Marcos Leonardo 2003. Passaram por mim Matheus Bidu, Davó, então, assim, E muitos jogadores. você chegou a ser questionado assim, Márcio? Tipo, em algum momento, algum jogador que se queria puxar, e aí os caras falaram assim: não, você tá louco, esse jogador não, e tal. Um cara que você. E agora o cara despontou assim? Não, na verdade, assim, o Pedrinho, né? O Pedrinho que foi vendido pro Shakhtar, né? Que era do Corinthians. Ah, que era do O Corinthians, Pedro, foi pro Shakhtar, né? eu que aprovei o Pedrinho, né? No Corinthians. E quando eu aprovei, me chamaram, falou, pô, Márcio, mas ele é mirradinho, ele é pequeno, não vai virar jogador profissional. Eu falei, ele vai virar, ele é grande jogador. Ele era um camisa 10 que já não tinha mais, a gente já não estava formando muito camisa 10. E o Pedro sofreu no sub-15, no sub-17, mas ele foi aparecer no sub-20 no profissional. Ele foi a maior venda do Corinthians. Então, o Pedrinho valeu aí não sei quantos milhões de dólares. Então, assim, foi um cara que eu aprovei que tinha sido mandado embora Do São do Vitória e Paulo. do São Paulo. Do São Paulo, né? Então assim, cara, essa geração, né? Tirando o Marquinhos, que é 94, a gente, pô, o próprio Giovani, que hoje está no CRB, Douglas Tank, essa geração 97, que é o Arana, que é o Michael, que é Aham. o Michael, o Malcolm, né? O Malcolm hoje, o Al Hilal, Seleção Brasileira, Zenit. Então, assim, essa geração 2000, Rony, né? O Rony que está no Mirassol, Duqueiroz, todos esses caras passaram por mim também, né? Então, e aí eu vou pro Guarani, né? Vou pro Guarani também. Então levo o Matheus Bidu, Davó, a gente monta um time importante aí também. Então, aí no Santos, que a gente também formou vários jogadores. Eu era treinador do Sub-23, era o João Paulo, o Johnny. O Johnny que está jogando no Botafogo era o meu goleiro, o São Paulo não queria ele no Santos. Wagner Leonardo que tá no Grêmio, Yuri Alberto, Caio Jorge, Jobson, todos esses caras aí. Caramba, é Então, muita gente, né, velho? É a muita gente ajudou gente, a velho. formar muitos jogadores importantes. E aí depois eu saio do Santos, vou para São Bernardo e eu começo a construir a minha história em 21, né, no profissional do São Bernardo. Cara, É, o Márcio, deixa eu perguntar uma coisa. Tem algum time nessa Copa? Você quer perguntar alguma coisa antes de eu falar da Copa Mundial de Clubes, ô Guto?
Quer falar Não, alguma não, coisa? pode, vamos tocar o assunto, pode Não, pegar é um. o que eu queria ver com ele se tem algum time nessa Copa de Mundial de Clubes que tá jogando que você fala assim, cara, os meus times jogam meio parecido com esse time aqui, assim. Tem algum assim esse aqui é meu Cara, estilo. eu gosto muito do, do time do Atlético de Madrid, né? Por mais que o Simeone perdeu ontem, né? Aham. Eu trabalhei muito a parte defensiva, jogando com linha de três, né? Então, às vezes a gente acaba se espelhando, né? Então, na parte defensiva, né? Eu gosto muito da Inter de Milão, eu acho que é a melhor equipe defensiva aí, melhor Sim. país que gosta da parte defensiva, né? É a Itália. Mas eu usei muito em cima do Simeone. Eu gostava muito dos times do Simeone, né? Do Atlético de Madrid, jogando em transição, time rápido, né? Você pegava o Depou aí, um cara que pisava Nossa. na área o tempo todo, defendia o tempo todo. Então, assim, gosto muito do Atlético de Madrid, mas hoje, né? Hoje o Luiz Henrique vem com o Paris Saint-Germain com uma ideia de jogo diferente, é, tirando grandes estrelas, né? Mostrando realmente que o coletivo ele é mais importante do que do individual. Então, Sim. é uma aula o tempo todo aí o que o Luiz Henrique está fazendo com o Paris Saint-Germain. Mas eu ainda acho que o Real Madrid vem muito forte, o Manchester City vem muito forte. Essas equipes que não chegaram longe na Champions devem vir fazer um grande campeonato também. Top demais, hein, cara. Ô Márcio, você acha que o São Bernardo, quando você treinou, ele é. O que eu lembro como o São Bernardo era um time forte, né? Na marcação, difícil jogar contra, né? O Palmeiras teve uma dificuldade muito grande. Foi na semifinal ou foi nas quartas? Mas foi nas quartas, eu tô Nas lembrado. quartas, nós Nas perdemos de 1 a quartas, né? 0. O Palmeiras teve uma dificuldade assim tremenda para chegar, porque o estilo do Palmeiras também é meio assim, também joga o lado defensivo e sai no contra-ataque, né? E ali foi um embate forte. E ainda eu vou dizer para você, o Palmeiras deu sorte ali no último momento fazer o 1-0 ali, mas você acha que o São Bernardo ele tem ele tinha essa característica do Atlético de Madrid mesmo? Cara, o São Bernardo, assim, foi uma história muito bacana. Sou muito grato ao São Bernardo, porque depois eu passei pelo Goiás, Botafogo de Ribeirão, Aham. mas assim, eu fiquei 4 anos no São Bernardo, e o São Bernardo me deu a oportunidade, né? Era eu no São Bernardo, era o Abel no Palmeiras, é o Vojvoda no. Eram nós três aí que eram os treinadores mais longevos da época, né? E porque o futebol ele não é do dia para a noite, né? Então, por exemplo, eu fiquei agora 8 meses no Botafogo de Ribeirão, foi uma experiência incrível, mas assim, quando você troca jogadores, ideia de jogo, metodologia requer um pouco de tempo. E o futebol brasileiro não te dá essa oportunidade ele quer o resultado o tempo todo. Então você precisa ter resultado para poder aparecer. O São Bernardo era uma outra gestão, então eu lidava diretamente com o proprietário do time, que era o Roberto, e o Lucas Andrino, o executivo. Então, assim, ganhar, perder faz parte, mas tinha uma ideia. Então a gente foi evoluindo todos os anos. E o nosso terceiro ano, a gente tinha já 80% dos mesmos jogadores, a ideia de jogo. Então você vai contratando jogadores pontuais dentro do seu orçamento e aí as coisas andavam melhores, né? Então a gente fez um campeonato paulista, realmente nós ficamos um ponto atrás do Palmeiras. O Palmeiras fez 27 pontos, nós fizemos 26 e nós pegamos o Palmeiras porque ele era do nosso grupo. Então assim, se nós estivéssemos em outro grupo, provavelmente a gente chegaria na final contra o Palmeiras. A gente estava muito bem. E aí nós Caraca. fizemos uma quarta de final, perdemos de 1 a 0, tivemos chance de ganhar o jogo. O Everton fez 3, 4 defesas, teve um lance de pênalti ali teve uma discussão e a Edna não deu pênalti, mas o que fica de aprendizado é que a gente fez um jogo de igual para igual, com um time com um orçamento de 2 milhões por mês contra uma equipe de 30 milhões por mês. Então, assim, o futebol ele é apaixonante porque nem sempre o maior ou o melhor vai vencer, né? Então, Exato. isso é bacana também. Caraca, bicho, é um bagulho impressionante, cara. A visão do futebol profissional, ela
ela é muito louca, cara. Porque a gente fica, por exemplo, eu sou torcedor de São Paulo, né? O Guto fica com essa bandeira do Palmeiras aí no fundo aí, velho. Fica. Ah, só pra homenagear Ah, pelo o amor de Deus, Palmeiras velho. jogando no Mundial, só isso. E, Nesse ano de 23 nós ganhamos do São Paulo de 1-0 no Morumbi. pois A é. gente fez a gente ganhou, a gente fez um grande jogo. Era o Rogério, até o Rogério veio dar os parabéns pra gente. A gente tá fizemos uma grande competição, né? Então tinha 50 mil pessoas no Morumbi, nós ganhamos de 1-0. E assim, foi legal, fizemos grandes jogos, ganhamos. Então, assim, nós só perdemos pro Palmeiras mesmo, que realmente era a melhor equipe, e o Palmeiras é uma equipe difícil de ser vencida, né? Então, mas com um trabalho importante. É, o Palmeiras é a equipe da vez, né, cara? Palmeiras e Flamengo são as equipes mais fortes que a gente tem no país hoje, né? Você acha, Com você acha, certeza, com certeza. você acha que são os dois clubes que podem chegar mais longe nessa Copa Mundial aí de clubes, velho? Cara, o Palmeiras e o Flamengo tem tudo de melhor aí, né, para fazer uma grande competição, né? Mas assim, é muito difícil competir com os europeus, né? Os europeus aí realmente têm o maior orçamento, têm os melhores equipes aí, melhores jogadores do mundo. Então, assim, é difícil, é até um pouco desleal você querer competir com os europeus, né, cara? Porque você vê aí, o Estevão fez uma grande competição, já é comprado. A gente faz o inverso, a gente repatria esses grandes jogadores quando eles já estão em final de carreira, né? Não tem como, porque o euro aí a R$ 7, o dólar a 6. O clube também precisa fazer um orçamento para poder se organizar. Então, você vai pegar um Paris Saint-Germain, você pega aí quantos grandes jogadores de grandes seleções estão naquele time, sabe? Então, assim, é até um pouco injusto fazer uma comparação hoje. Então, um campeonato mundial dessa forma fica cada vez mais difícil para nós sul-americanos. Mas não é impossível. Ah, cara, mas eu vejo com outros olhos, viu, Zanardi? Porque, sei lá, eu fico imaginando assim, tô só conjecturando aqui, né? Time brasileiro top, Flamengo, Palmeiras e tal, vai lá e toma uma piaba, né? Que não é difícil de acontecer, né? Não é difícil de acontecer, cá entre nós. Não é difícil de Sim. acontecer tomar uma piaba de um time forte da Europa, como um Real Madrid, um PSG, enfim. É, e aí traz de novo, porque aconteceu já por pelo menos 2 ou 3 vezes aqui no Brasil, uma nova reflexão sobre o futebol brasileiro. Porque eu lembro que teve uma discussão disso lá em 2010, quando teve uma meio que uma quase que uma renovação total na seleção brasileira e tal, porque os grandes medalhões não ganharam em 2006 e tal. E depois teve uma nova discussão disso quando depois do 7-1 em 14, né? E depois a gente teve uma nova discussão disso que eu me lembro em 18, quando a gente perde para a Bélgica, né? Que era um time bom, inclusive, e tal, com o Tite já e tal, né? E aí eu fico imaginando um time bom como esse do Palmeiras ou Flamengo tomar a piaba de um time da Europa e a gente vai ficar no conformismo? Ah, mas é isso mesmo. Futebol europeu é mais forte que o sul-americano e tal, não sei o quê. E a gente não vai evoluir nunca, a gente nunca vai buscar, nunca mais a gente vai chegar no nível de jogar de igual para igual contra um time europeu? Cara, isso é uma discussão grande, bacana, né? Eu acho que nem, por exemplo, o que você falou. O Brasil hoje, ele é o maior exportador de jogador, ou não? O Com Brasil certeza, continua exportando. com O Brasil certeza. continua. Se a gente for falar, Alisson está lá fora. A gente tem Marquinhos está lá fora, Vinícius Júnior está lá fora, Gabriel Martinelli, ó, esqueci do Gabriel Martinelli, foi meu atleta no Corinthians. Ó, É, olha só quantos nossa. jogadores, Rafinha, o que a gente está falando, esses caras que hoje estão no auge, eles estão nos maiores clubes da Europa, eles não estão no Brasil. Mas o que eles precisam ter é, quando eles estão juntos na seleção brasileira, eles entenderem a parte tática. Eu acho que isso é uma questão. Eu acho que a parte tática tem que ser evoluída para jogar esses grandes jogos. Porque, porra, você tem um ataque aí, vamos falar, Vinícius Júnior, Rafinha, pô, o próprio Neymar.
Porra, o Neymar é nosso maior jogador aí, tá sendo questionado o tempo todo, mas se ele quer ou não quer é uma outra questão. Mas É. assim, o Bruno Guimarães, né, olha só quantos jogadores nós temos. Quase todos os jogadores jogam na Europa. A gente não pode falar que a gente não tem jogadores em condições. Agora, por que que nós não estamos jogando? Por que que nós não estamos ganhando? Entendeu? Eu estava acabando de ver aqui agora, Boca Juniors e Benfica. Boca Juniors dando a vida, sentando a porrada, um tesão do caralho dos caras jogarem, Aham. entendeu? Eu acho que falta, na minha concepção, mais vontade, mais entrega, um pouco mais de profissionalismo. Aí sim, realmente, porra, antigamente os caras iam para a seleção brasileira para honrar a camisa. Às vezes parece que os caras não estão com a mesma vontade, porque realmente todos já são milionários. A seleção brasileira não é para ganhar dinheiro. A Porra. seleção brasileira não é para ganhar dinheiro. Tá? Eu jogaria uma Copa do Mundo a ser campeão de graça para Porra! você Total. usufruir os frutos depois pro resto da vida, né? Então, é uma discussão, mas que nem, por exemplo, o Brasil jogou bem esses 2 jogos com o Ancelotti. Cara, primeiro jogo contra o Equador foi, né, 0-0, contra o Paraguai ganhou de 1-0, mas eu já ouvi coisas que, assim, meu, o Ancelotti mudou tudo. Ele não mudou, mas a presença dele, do Carlos Ancelotti, com certeza muda. Nós estamos falando do maior treinador, maior vencedor do mundo. Isso não é, É. isso é fato. É. Como a do Filipão fazia diferença, como a do Parreira fazia diferença, como o do próprio Tele fez a diferença. Se você lembrar, vocês, né, o Guto, o Tele era tido até antes do São Paulo como o maior pé frio do futebol É frio, brasileiro. é Isso frio. é É, verdade. É, Verdade. então hoje todo verdade. mundo fala a referência do Tele, mas ninguém lembra, né? O Jô Soares falando, põe ponta Tele, seu teimoso. Então, assim, cara, é uma discussão, foi o que eu falei. Nós temos treinadores bons pra caramba, nós temos treinadores com condições, mas a gente precisa mudar, né? A Copa da Rússia, o Brasil foi uma bagunça do caramba. Puta, A Copa total. de 2006, que a gente tinha os maiores jogadores e realmente nós tínhamos, como é que foi a preparação? Se você lembrar lá com o Parreira, como é que foi lá Ixi. em Viggs? Como é que foi aquela bagunça, aquela festa? Então, assim, é, enquanto a Alemanha vem no Brasil aqui, vai para uma praia, fecha e se programa para ganhar a Copa do Mundo, nós brasileiros não fazemos isso, né? Deixa uma puta zona, todo mundo entrar, porra, se eu sou o treinador, porra, olha só, eu gostaria de convocar os caras que estão afim, deixar os caras trancados lá para viver a Copa do Mundo, é abrir mão um mês em cima do título, entendeu? É focar a família, família porra nenhuma. Não sei. Não, nós estamos aqui, não quer tchau. Tá Mas é certo. difícil fazer isso aí hoje, né? Aí o É, Neymar leva 1 milhão de pessoas, o outro 1 milhão de pessoas. Mas assim, a culpa Putz. é dos caras? Não, a culpa é da CBF que deixa. é, A culpa é das pessoas que deixam, na é. minha concepção. Então, assim, o que eu falo assim do europeu é que os caras são profissionais pra caramba. Demais, Os velho. caras, os caras assim se preparam. Os caras, o brasileiro, nós culturalmente, nós temos uma outra cultura, ou não é? Total. A É. nossa cultura é diferente. É o A jeitinho nossa cultura. brasileiro, né? Então, mas assim, me incomoda essa questão. O jeitinho brasileiro. Porra, eu entro no clube 7 horas da manhã, eu vou embora 10 horas da noite, eu trabalho pra caralho. Puta Por que o merda. jeitinho brasileiro? Mas assim, a imprensa não vê o meu dia a dia, as pessoas não vê o que eu faço, como é que faz. Quantos outros treinadores, o próprio Diniz, o próprio. Pô, tem vários treinadores que fazem isso, mas assim, é uma questão de. Né, hoje a gente, porra, tá muito para trás. Então a gente precisa entender, eu acho que precisa. Como que eu quero um profissionalismo se a CBF é essa bagunça? Não dá, né, Né? cara? Os clubes são uma bagunça. Sai treinador, sai presidente, sai isso, sai aquilo. Pô, clubes gastando milhões, porra, devendo para os outros. Então, assim, cara, é complicado, né? Essa gestão. Então, a culpa fica sendo sempre do treinador, né? É Mas eu acho verdade. que precisava ter uma gestão muito mais profissional.
Mas é difícil, né, Márcio? Muito difícil, né? Não querendo ser pessimista, mas Mas eu a acho gente, mas a difícil. gente não pode desistir, né, Guto? Porra, Não, não pode. O É, Palmeiras é um exemplo, cara. O Sim, Flamengo, na época, se não é o Bandeira para organizar daquela forma lá, o Flamengo não tinha condições para nada, é entendeu? verdade. Se a gente vai conseguir, porra, não seria legal você ter aqui o Mbappé? Mas como é que você vai Pô, trazer um cara desse nível para ganhar é, milhão? O Depay aí tá ganhando 5 milhões, tá todo mundo dando porrada nele. Pô, porque, meu, o cara tem foto de uma porrada de clube. Se você converter a moeda, ela não, o negócio não fecha, não tem jeito. A não gente é, trabalha em dá, real. É não dá. difícil é pra verdade, caramba, né? É, verdade. total. O fato, esse fato aí O, dos jogadores serem muito caros pesa muito pro futebol brasileiro, cara. Praticamente os caras ficam de mãos atadas, não sabem o que fazer. Porque quando é aquilo que você falou, quando surge uma joia, né? Um Marquinho da vida, ou surge que nem o Estevão agora no Palmeiras, cara, o clube não vê a hora de fazer dinheiro com esse cara, né? Então, mas vamos falar assim, por exemplo, o Palmeiras entrou agora, o Botafogo, os clubes brasileiros, para entrar na competição foi 85 milhões que a FIFA deu para o Brasil, para o time brasileiro, só para entrar no Mundial. Eles já, porra, o, todos os clubes tops da Europa receberam 330 milhões, caramba, três, três vezes mais. vezes mais. Três Pariu, eu vezes não mais, sabia disso. porque o Não sabia disso. investimento é maior. Guto, não tem jeito, cara. É Tem verdade. os times da primeira prateleira, os times da segunda, da terceira. O Auckland City, que tomou de 10, cara, é um time amador. Mas a FIFA quer fazer isso para que todos os clubes participem. Então, assim, cara, se o Palmeiras for campeão, ou qualquer clube brasileiro, vão receber 300 milhões. Se o time europeu for campeão, recebe quase 1 bi. Então, assim, cara, Nossa é complicado senhora. pra caramba. Como é que você vai competir, cara? Então, assim, É, você não tá no dia a dia, mas é um outro mundo. É outro mundo. é É, verdade. é um outro mundo, é uma outra realidade, entendeu? E é isso mesmo. Eu fiz estágio lá fora, eu acompanho, pô, fui no Barcelona. Você vai nesses clubes, cara, é uma ideia. Eu fui campeão mundial em cima do Barcelona. Enquanto a gente comemorava o título sub-17, os caras se abraçaram e falaram, pô, eu não estou preocupado com o título. Eu estou preocupado em jogar contra o Brasil, contra o México, contra. Então, assim, é isso, né, que a gente precisa entender. Porque se você fala assim, pô, por que, que a gente não revela? Tem treinador sendo mandado embora no sub-11, no sub-13, Porque não no ganhou, né? sub-15, porque não Porque não venceu, ganhou. Guto. Puta Porque E não na merda. verdade, não, venceu. a filosofia não é essa, né? É você criar, né? Criar os jogadores, né? Fazer ele entender os Formar, Guto, processos, né? né? E você formar, né? precisa formar Agora, Você precisa formar homens. Primeiro, é, você precisa dar condição, você precisa dar alimentação, você precisa dar estudo, você precisa dar convênio médico, você precisa. Outra, se não for para a escola, não vai jogar. Aqui, o que a gente fazia? Porra, eu fui fazer faculdade jogando. Eu era só eu, tá? Quando eu jogava, estudava. Ah, o Márcio é diferente. Cara, eu tive uma condição melhor, mas era foda atrelar a vida do jogador, você treinar de manhã, de tarde para a escola, fazer faculdade à noite. Então, assim, cara, é cultural, é difícil, né? Então, assim, o jogador sai da favela, sai da condição. Cara, ele não tem essa estrutura familiar para Aham. chegar. Mas o Marquinhos, por exemplo, o Marquinhos veio de uma classe baixa pra caramba, olha o que ele se tornou, entendeu? Então, assim, por mérito dele, por condição dele, por oportunidade dele. Então, assim, cara, você falar que o Brasil tem jogadores, sim. O que tem que fazer, cara, tinha que sentar, ver se eles chamam, se eu sou o presidente da CBF, eu chamo todos os treinadores, chamo os ex-jogadores, chamo uma porrada de gente, vamos escutar o que está acontecendo, né? Uhum. Ah, colocaram agora o treinador da Argentina, né? Você vê como que ele chama? O que foi campeão do mundo, que agora é o treinador da Argentina, o Scaloni. Scaloni. Scaloni nunca foi treinador de uma equipe profissional, Nunca. mas ele tem o Samuel, que foi ex-jogador que tal de auxiliar dele. Ele tem caras com uma baita bagagem por trás dele. Deram condições para o cara trabalhar. Ele soube entender os profissionais. Assim, cara, cadê o Ricardo Rocha? Cadê o Dunga?
Cadê os grandes campeões para estar na CBF falando, orientando, ajudando esses caras que não têm tanta construção? Então, assim, cara, é muito fácil atacar só um ponto, o treinador. Mas e os coordenadores, e os diretores? Que nem, por exemplo, eu sempre falo, executivo de futebol, o cara vai me mandar embora. Meu, o cara discute futebol comigo? O cara, às vezes, ele é Nada. diretor do clube, ele tem uma empresa, ele tá lá no clube, mas ele é dono de uma mecânica. Ele vai falar de futebol comigo? Então, assim, tem que ter um executivo de verdade, um cara que é profissional de futebol, que nem o Rodrigo Caetano, ele é um executivo de futebol, ele tem propriedade, ele tem condições, ele tem estudo para poder flutuar em várias áreas. Então, cara, O cara tá eu ali não sou pra saudosista, aquilo, né? o cara tá ali para aquilo, mas eu não posso desacreditar. Mas aqui no Brasil tudo é mais difícil, né? Por exemplo, eu fui o maior treinador sub-17, maior vencedor. Eu nunca fui convocado para a seleção brasileira de base. Por que isso? Por que nunca me chamaram? Ah, mas eu não tinha amigos na CBF. Então, Que assim, não é merecimento, é- não é meritocracia. Então, assim, cara, se não acabar isso, fudeu. Desculpa falar o português Ah, claro. mas Mas, é porra, exatamente isso, pô. É entendeu? exatamente isso, cara. Ah, o treinador brasileiro. Quem é o melhor treinador brasileiro? Quem mais ganhou? Pô, esse cara tinha que ser na seleção brasileira. É lógico. Porra, você pega o Filipão, você pega o Vanderlei, você não pode jogar esses caras fora. Pega esses caras para te ajudar por trás. Ó, o Muricy no São Paulo para te orientar, para fazer. Eles têm uma puta bagagem, eles podem me ajudar pra caramba. Mas eu também tenho a minha estrutura, eu tenho a minha condição, eu também tenho a minha leitura de jogo. Assim, cara, é um trabalho que é em conjunto, não é só dos treinadores, na minha ideia, na minha concepção. Não, mas é total, né, cara? É. Faz muito sentido, Marcos, faz muito sentido. Você vê como é, você vê, Cássio, como é bom a gente escutar o outro lado, né? A gente vai muito mais além do que aquele bastidor que a gente fala entre a gente aqui, né? Lá atrás, né? Muito É mais, porque muito, muito, muito mais além. são coisas que envolvem pessoas e aí decisões dessas pessoas vai confrontar diretamente, vai atingir diretamente o profissional que está à frente do trabalho, que é o treinador, velho. Sabe, É o verdade, é treinador verdade. que está ali para organizar a partida com os seus jogadores, aquele cara que está formando o jogador para poder ir para uma partida, para amanhã depois ser um profissional da área, cara, a decisão do presidente do clube vai afetar o trabalho desse treinador lá na base. É, É tudo muito interligado, tá ligado? é O verdade. Zanardi tem toda a razão, cara. É revoltante quando a gente vê um tipo de gestão, né, que não prioriza a meritocracia, né? Porque se tudo fosse assim, seria também eu sou, na minha opinião, né? Seria tudo muito mais simples. Poxa, você é o melhor daqui, eu vou te colocar aqui. É simples, é matemática. É 2 mais mais 2 fácil, são né? 4. É mais fácil, cara. Você não tem que ficar, É, sabe? Aí um indica ali, outro indica aqui e tal. Não, 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 não. Quem é o melhor daí? Vamos colocar o melhor aqui pra levar a gente pra um título, pra levar a gente pra frente, pra levar a gente pra evoluir. E assim vai, cara. Não é difícil de entender, né? E aí o clube que forma, que tem, vamos falar o Palmeiras é o Guto que é palmeirense. Quem são os jogadores que o Palmeiras vendeu nesses 4 anos? Que Porra, estouraram, que foram? Hendrick, o próprio Estevão vai Estevão embora, Estevão, né? agora, o lateral lá, o zagueiro, né? o O menino zagueiro. o zagueiro. Puta, não tô lembrado. Zagueiro. Então, vamos falar, Ah, teve. desde o Gabriel Jesus, né? Você imagina se o Palmeiras tivesse uma moeda forte, um dinheiro forte, esses caras não poderiam estar no clube? Eles não Putz, estariam. É, total. É, ó, o Corinthians, nessa última convocação, tinha Gabriel Martinelli, tinha Marquinhos, tinha Carlos Augusto e o Hugo Souza. Esses caras jogando no Corinthians. Você consegue segurar esses caras aqui? Você não consegue segurar. Não É humanamente consegue, impossível. consegue. Entendeu? Para o Palmeiras ter um orçamento, ter um superávit, ele precisa vender os caras. Ele precisa vender. O Corinthians vendeu o Murilo, o zagueiro. Então, assim, cara, olha quanto o São Paulo sempre foi, cara. Crescia o São Paulo vendendo jogador. Então, assim, Demais. isso, os times europeus é mais difícil. Mas seleção brasileira, realmente, seleção brasileira, cara, eu escutei uma vez o Filipão, o cara não precisa ser um grande treinador. Ele tem que ser um cara
que consiga encaixar as melhores peças nos melhores momentos. Você entendeu? Porque não tem tempo para treinar, Pô, né? interessante Ele isso, não hein? tem, ele não tem tempo para treinar. Por exemplo, porra, ele levou ali Roque Júnior, ele levou o Edmilson e levou o Lúcio. Os caras já jogavam um pouco mais junto. Ele tinha Roberto Carlos e Cafu, realmente. Tinha Ronaldo, Rival. Mas assim, cara, o treinador ele tem que trazer, às vezes, né? Os caras que jogam mais juntos, os caras que se encaixam melhor. Ele precisa ser um outro, porque não tem tempo. Aí você vai colocar o Fernando Diniz, vai fazer a ideia de jogo dele. Cara, um cara que. O Fernando precisa treinar todos os dias para os caras entenderem o que ele faz. Aí não dá certo na seleção, ele não sabe mais, ele é burro. Sim, porra. Mas o cara que contratou, ele sabe, ele tem esse conhecimento? Tem esse conhecimento, ele não entende. Então, eu É, acho não que tem. essa questão é como se fosse um quebra-cabeça, né, cara? Você precisa É. ter as peças ali para juntar, poder fazer com que e colocar os melhores, os caras que estão melhores. Agora Você tem que arrumar o lugar. eu vou fazer um pouco o advogado do diabo aqui, Zanardi. Deixa eu fazer um pouco o advogado do diabo aqui. Porque eu ouvi falar muito sobre confiança, né? Ah, o treinador ele tem aquele jogador de confiança dele, né? Que nem agora o Ancelotti ele veio e ele trouxe de volta aí para o time o Casimiro, né? Por exemplo, né? Porque é um cara que ele conhece, já jogou junto no Real e tudo mais e tal. Nesse caso de confiança, cabe a gente falar também que às vezes os caras, vou pegar a CBF como exemplo aqui, de vez trazer o melhor, traz um cara de confiança, por isso que é o que é, sei lá. Em que sentido você tá falando? Ah, no sentido do Hã? cara não trazer, que nem a gente tava falando aqui, ah, tem que trazer o melhor. O cara que tá melhor, coloca lá pra dirigir, por exemplo. Não. Porque às vezes o melhor vai causar um problema, porque o estilo do cara não casa com o do presidente, então o presidente acaba convocando um cara de confiança dele. Entendeu? O que eu quero dizer? Entendi, mas assim, eu acho que agora a CBF fez a coisa. O presidente, ele não tem, ele contratou um executivo, que é o Rodrigo Caetano, entendeu? Certo. Esse cara é do futebol. Ele deixou com o Rodrigo tem o Juan, tem os ex-atletas, o Rodrigo foi atrás e buscou. Realmente, ele buscou o melhor. Ele buscou o cara mais vencedor. Se vai dar certo ou não é uma outra questão. Aí é uma outra questão. É uma outra situação. Aí esquece, cara. Aí o Ancelotti tem a comissão técnica dele. Entendeu? Se os caras são os melhores, são os piores, mas andaram com ele. Agora, a gente tem que torcer para dar certo. Será que o Brasil pode fazer tudo uma grande Copa do Mundo, mas será que vai mudar o futebol brasileiro? A gente precisa de uma reformulação de Ah, verdade em total. todos os setores, em todos os lugares. É nas categorias de base, é na formação, é nos clubes realmente. Então, assim, cara, eu vou falar aqui, eu fui contratado aqui no Botafogo, 8 meses. Eu cheguei faltando 10 rodadas do ano passado. Era único e exclusivamente para tirar o time do descenso. E eu consegui tirar. Aí vamos para o Campeonato Paulista. Aí mandamos 14 jogadores embora, traz 14 jogadores. Você faz uma reformulação para jogar um Campeonato Paulista. Um dos menores orçamentos do Campeonato Paulista. Eu ia jogar como? Eu ia jogar só para não cair. E foi o que aconteceu. Não caímos. E aí você entra de novo no Campeonato Brasileiro com orçamento X, enquanto os outros clubes com 3x, 5x. E aí você tá no limite. Aí que o cara fala, pô, é melhor trocar porque não tá dando certo. Mas e o cara que contratou? E o presidente? Esses caras não são cobrados. É o treinador. É o treinador o tempo todo. Então, Perfeito. assim, História, né? História é no treinador. uma história, cara, mas isso faz parte também. Não é toda hora que nós vamos ter aqueles treinadores que ganharam com uma equipe pequena, que conseguiram, que deu liga ali. Ali é um milhão. É, Você jogar um total. campeonato paulista, que todos os times são bons, que é difícil pra caramba, você faz um orçamento, tá assim, cara, hoje o Brasil tem o melhor treinador do mundo, realmente. Sim. Hoje o Brasil tem grandes jogadores, tem grandes jogadores. Pode não ser os melhores, mas tem grandes jogadores. A gente pode fazer frente para qualquer equipe, entendeu? Mas desde que jogue o jogo, entenda o jogo, entendeu? A gente tem que sentar porrada, a gente tem que ser mais malandro,
Eu acho essas essências que a gente não pode perder, que o futebol argentino tem. O futebol Exato. argentino faz isso o tempo todo e foi campeão do mundo, gente. É, é nessa Então, pegada. é nessa pegada. O Eu- que que os caras. Eu tive 3 jogadores argentinos agora. Cara, de verdade, é um tesão trabalhar com jogador argentino. Eu pensei que sério? eu nunca fosse falar dessa forma. Os caras Caraca, são velho. fodidos, os caras dão a vida, Diferente. os caras chegam no treino, senta porrada no treino, briga no jogo. Cara, essa alma argentina que acho que falta pra gente, sabe? O brasileiro tá tudo bem, tá tudo bom, tá o caralho, tá uma merda, nós estamos precisando, acho que nós estamos precisando competir um pouco mais. Acho que é isso, né? Demais, E demais. eu vejo. Ah, mas É eu, verdade. É verdade. eu como um velho reclamão aqui, Zanardi, e o Guto também, acredito eu, a gente também tá sentindo falta desse tesão também de campo, cara. Porque é um toca, 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 toca ai, cara, é um. Fica cansativo, né? Nossa, Não dá meu uma agitada, não Deus. dá uma. Eu vou te Pra falar, mudar cara. a história do jogo, né? Vou te falar, eu começo a assistir um jogo de futebol hoje do Campeonato Brasileiro. Cara, eu assisto 10 minutos, aí eu olho no celular, aí eu fico no celular, né? Aí daqui a pouco, aí dá 25 minutos. Eu não vejo a hora de terminar o primeiro tempo pra eu ligar o videogame, pra eu colocar uma série pra eu assistir, sabe? Porque é um saco assistir o jogo. Tá, é muito Mas chato. mudou, cara. Mudou, realmente. Então, se você fosse ver uma Série B, você ia morrer, né? A Série B é porrada o tempo todo, né? Mas Então, aí eu acho assim, que é até mais legal, cara. Eu acho que aí é até mais legal, Zanardi. Porque aí você vê os caras aguerridos, querendo buscar ali uma vitória. Os caras, sei lá, parece que tem mais sede de vitória. Os caras da Série A jogando dá sono. Pelo amor de Deus, velho. Ô, vou te falar. Vou te falar. Não é porque você tá aqui, não, tá? Não vou passar paninho pra você, não, viu, Zanardi? Não vou passar pano. Mas eu vou te confessar uma coisa, velho. Quando eu via o São Bernardo jogar lá atrás, você vai lembrar, quando a gente tinha São Caetano jogando Campeonato Paulista, quando a gente tinha Santo André disputando também Campeonato. Cara, eu curtia assistir time menor jogar. Porque os caras jogam com uma tesão. Água Santa, que a gente viu jogar agora também nos campeonatos. Cara, é um tesão de ver os caras jogar, velho. Porque os caras jogam com vontade, com alma, é, entendeu? a gente que tá nessa situação, a gente tem o jogo da vida, né? A gente sempre fala que realmente é o jogo da vida, né? Então, né, É. eu tô tendo a oportunidade de jogar jogos, né? Você vê, a gente tava mal pra caralho no Campeonato Paulista, porra, fazendo grandes jogos, mas o resultado não condizia com o desempenho. Aham. Então, tava foda, um time novo, e aí vamos jogar na Vila Belmiro, estreia de quem? Do Neymar. Imagina só, esse jogo apareceu Puta, é pro mundo, verdade. É Tá verdade. que pro mundo. pariu. Pegou a estreia do Neymar. Bem na minha hora, porra, uma vez no Brasil. Eu lembro até hoje, eu tava com meu pai, o Neymar vai jogar contra o Botafogo. Eu falei, como é que é? Ele nem tá no Brasil. Eu falei, não, apareceu aqui que ele vai jogar estreia contra o Botafogo. Eu falei, não é possível. Porra, Ai, não é cara. possível. Pô, brincadeira. E aí o cara estreou contra a gente. Aí eu tive que trabalhar todo um contexto de falar para os meus jogadores, cara, nós não temos nada a perder. Nós não fomos convidados para a festa dele. E nós temos que dar a vida. Porque, porra, o mundo vai assistir esse jogo. O mundo vai assistir. Vai depender da gente, se a gente vai querer realmente tomar de 10 ou realmente. Cara, foi 1-1 o jogo e Foi eu um a pude um. ter ganho o jogo. Então, assim, cara, nós fizemos um baita jogo. Entendeu? Pô, o Neymar entrou, porra, me abraçou depois ali, foi bacana pra caramba. Então, assim, tudo depende do que você faz. Para ele é mais um jogo. Para nós era o jogo da vida. Total. Oi, Então, eu tava torcendo, bicho. Eu tava torcendo pro eu tava torcendo pro Botafogo, velho. Eu tava torcendo pro eu, Botafogo. eu tive chance, nós tivemos chance de ganhar o jogo. Então, assim, eles fizeram um gol de pênalti, que aí todo um contexto, que na dúvida vai mesmo pros caras. Enfim, mas, cara, tudo depende. Então, você joga jogos realmente da vida. Eu ia jogar contra o São Paulo, 50 mil pessoas com o São Bernardo. Porra, é jogo da Não, vida. aí eu tava torcendo pro São Pô, Paulo. Não vem não, não vem não que eu tava torcendo pro São Paulo aí. Sai fora. tá vendo? Então, Pô, meu querido, a gente tá chegando na reta final do programa aqui, velho. Mas que satisfação, hein, Guto? Que isso, cara? Você Não, só traz fera aqui, velho.
Eu vou ficar falando só de futebol agora pra você trazer essas feras aqui. É Benê, é Marcelo Moreira, é o Zanardi. Ô, pelo amor de Deus, velho. A Zanardi foi o áudio do programa. Aí a gente subiu a régua, né? Aí subiu uma Que régua, né? isso, cara? Que é Pô, só isso? foi fera aí, Marcelão e Benê, hein, cara? Esses caras grandes É. histórias, Pô, pô. você tem que ver as resenhas, Zanardi. Você tem que ver as resenhas com esses Ah, caras, velho. Muito bom, bicho. Você tá E vai Benedito e maluco. vir, Marcelão. Conheço, são fera. e vai vir gente boa, viu, Acácio? Você vai dar risada, aí você vai ver as histórias, né, Márcio? É legal as histórias do futebol, né, Márcio? Essas resenhas, né, da antiga, das histórias particulares, isso que faz o futebol gostoso, né, meu? Ah, com certeza, tem muita história, né? Muita história É. boa. Né? Já A pegou, já, gente. já pegou uns jogadores assim que você teve que repreender, que os caras tava pulando o muro, assim, tipo Romário? Ah, é, eu trabalhei com o Galhardo agora no Goiás. Pô, o Galhardo é difícil. Eu contar as histórias do Galhardo, ele que me mata aqui. O Thiago é um grande cara. Ai, cara, Cara, Thiago porra, Galhardo, muito quando bom. tava treino de manhã, ele falou assim, porra, não existe treinar de manhã. Eu falei, você que se foda, vai ter treino de manhã. Thiago é difícil, cara, mas um cara intelectual, um cara acima da média, um baita cara. Mas várias histórias bacanas. Tivemos. É, Pô, Eu tá tenho que louco. fazer essa que ponte aí. legal. Que legal, cara, legal, muito bacana, meu. Mas, pô, Cássio, é isso, cara. A gente vai trazer esses caras aí. Hoje foi uma aula, né, meu? Que Uma aula pra isso? gente Pelo amor botar de uma Deus. semente na nossa cabeça e pensar, pô, tem razão. O futebol tá nessa situação para algumas situações. Não dá, a gente não pode desanimar, né? É que a gente é muito saudosista, né? A gente Ah, quer ver a o. gente, né, Guto? A gente vê o futebol, cara, É, paixão, não é fácil, né, cara? é, Eu tô do é. outro lado hoje. Hoje eu consigo, porra, eu assisto o jogo, pô, eu já sou meio maluco, né? Eu assisto o jogo sem o áudio, eu procuro enxergar outras coisas que acontecem dentro do jogo, porque é o meu trabalho, é diferente. Eu não sou torcedor, e a paixão, eu não tomo decisão com paixão, e sim com razão. Então, mas eu participo de vários grupos, os caras escutam pra caramba, os caras falam cada puta coisa, mas, cara, eu estudo futebol aí 15, 16 horas por dia. Que Eu é não posso isso? aceitar um cara que faz comentários que não. Todo mundo é torcedor, isso é natural. Aham. Todo mundo É tem a verdade. fórmula, todo mundo resolve os É, problemas. Eu queria ver se ele estivesse lá no campo lá, tomando cinco a é, zero, né? E o que que faz? E o que que faz? é, Quais são as decisões? Então, assim, cara, eu perguntei isso pro Filipão, cara. Eu tive a oportunidade de ficar com o Filipão no Palmeiras só um pouco, lá em 2012. Cara, o Filipão, eu perguntei pra ele, pô, quando eu tive uma vez um aniversário na minha casa, eu estava no Paulo, eu falei: "Professor, se quiser ir lá em casa, vai comer uma pizza lá, tal". Pô, falei, pô, o cara tocou o interfone lá, o meu porteiro, pô, é o Filipão. Caraca, bicho. Tá de sacanagem, Zanardi. Ligou que Cara, conhece meu pai, conhece. Eu virei pro pô. meu pai e falei assim: "Olha só, tá subindo o Filipão, você Que não vai falar é nada com isso? ele, pelo amor de Deus". Não, e porra, o pai dele é imagina. engraçado. Fala: "Porra, eu dei cabeçada e tal, eu fazia isso". Eu falei: "Pelo amor de Deus". E aí esse cara perde a Copa do Mundo em 2014, da forma que perde, e eu perguntei pra ele, falei: "Professor, porra, o que que você falou no intervalo, perdendo de 5-0?". Caceta, mano. Olha só que loucura, a gente não se coloca no lugar das pessoas, né. No Brasil, uma semifinal, você tomando de 5, jogadores ali, chorando, jogadores pasmos, assim, sabe, são situações ali eu queria ver quem que resolve o problema, ali já foi. Então, assim, são coisas que a gente tem que tirar como lição, como aprendizado, mas que realmente a gente tem que evoluir o futebol brasileiro para ganhar dos europeus, e nós temos capacidade, mas assim, com humildade, querendo mais que os caras, Total, dando mais a vida, eu acho que a gente tem que fazer o futebol mais bonito, mas mais competitivo, a gente precisa correr mais total, que os caras se prepararam para ganhar da gente. E a gente É verdade, tá é querendo verdade. copiar os caras, a gente deixou de fazer os nossos meias, os nossos atacantes. Então, assim, nós deixamos de fazer o futebol brasileiro, que era, pô, a gente dava porrada, o Pelé deu cotovelada nos caras, a gente achou legal e uhum. não foi expulso. Hoje, se fizer isso, todo mundo é massacrado. Ah, a gente
a gente burlava o pênalti, a gente, né? Pô, hoje o VAR mudou. Hoje, o que você fizer vai acontecer no VAR. Então, É. assim, cara, o futebol tá diferente, cara. Mudou tudo, né? Não é o jeitinho brasileiro, mas a nossa malícia, a nossa malandragem, eu acho que a gente precisa pro bem, pro lado bom, não pro lado ruim. Ah, sim, Então, total, total. Não, eu acho ô que a gente. Márcio, eu nem preciso falar que eu sou um grande admirador seu. A gente sempre, quando você tá indo para um clube, eu tô te ligando antes. Quando você sai, eu te mando a mensagem. Tá sempre, eu sou um fã seu mesmo. Mas uma coisa que, cara, esse negócio de futebol da antiga, o futebol moderno, e eu tenho uma curiosidade, não sei. Essa história de ponta, de pé trocado, o ponta direita joga na esquerda e o ponta esquerda joga na direita. E o centroavante, ele fica rodando pra lá e pra cá e não vai bola na área. Eu não sei. E os meias sumiram, porque o ponta faz o papel do meia, que ele corta pro meio, vai pro meio. E o meia não tem espaço ali naquele. Eu não sei se é isso que eu tô vendo errado, mas, pô, essa coisa de pé trocado e hoje não tem jeito. O cara que é canhoto, ele quer jogar do lado direito. Eu gostava tanto de ver no indiano, né? Quando a gente jogava bola, o Carlinhos Enceradeira ia até a linha de fundo e cruzava pra trás, pegava zagueiro virando e via o centroavante e dava cabeçada. Ou é o seu irmão, o irmão do Márcio, era para ser um profissional. Sim, ele deu azar, que teve uma contusão de tibia e perônio, feia, né? E acabou a carreira dele. E foi treinador depois. Hoje o irmão dele mora em Dubai, né? O Caio, né? Mas o Caio, irmão dele, era o Zímio ponta direita, que ia de Caraca. linha de fundo e cruzava para trás e pegava zagueiro se ajeitando para pegar o centroavante, você pegava de frente. Será que essa característica a gente não quis imitar o europeu e a gente não podia, não sei se dá para voltar a isso, eu não sei. Eu Não não pode sei o ser, que. Guto. Camisa 10 hoje. Hoje a gente não tem um camisa 10 formando na base ali, porque todo mundo coloca ele para marcar, né? Hoje os atacantes de lado, que eram os pontas, ele tem que vir marcar. É, Antigamente você deixava lá, pede pro Romário. Ah, Copa de 94, pede pro Romário voltar para marcar. Não fazia. Então, assim, cara, o futebol mudou, é isso que eu falo, a nossa essência na formação. Quando eu aprovei o Pedro em 2014, 2013, me falaram que ele não ia virar jogador, ele é mirrado, não marca. Mas, porra, se eu colocar ele numa função, pelo menos para ele fazer uma sombrinha, né? E ele jogar mais próximo do gol. Ah, o Neymar, cara, o Neymar hoje, mesmo o Neymar é o nosso melhor jogador de futebol hoje na atualidade. Mas ele precisa querer jogar, tá certo? Ele precisa se preparar para estar lá. Ele é o mais Ele precisa, talentoso, né? ele é o mais talentoso. Será que a gente não consegue colocar ele numa função, mas que ele possa render mais? Ah, ele não tem mais, não é mais o menino Ney. Ele tem 33 anos. Mas assim, cara, eu acho que se ele fosse se ele fosse de Portugal, se ele fosse, ele tinha espaço para jogar. Mas aqui o Brasil cobra muito porque a gente quis copiar os caras. A gente não tem que copiar os caras. A gente tem que ser mais intenso, mas a gente precisa ter. É, é, qual por exemplo, assim, a gente vai falar assim, porra, vamos jogar contra o Brasil. O que o Brasil tem? Qual que é o futebol brasileiro? Nem nós sabemos qual que é a nossa essência, Sabe ou não é? mais. Não sabe mais, não é, sabe mais. É, É, por exemplo, começou ali. você vai no Barcelona, você sabe como o Barcelona joga, querendo ou não. Mas sim. qual que é a essência do futebol brasileiro? É, é ser um time que dribla. Cara, hoje, se o cara der um chapéu, ele é criticado. Se ele der uma caneta, ele é criticado. Até pela imprensa. Até pela imprensa que tá te É julgando, verdade. ou não é? O É verdade. torcedor. Então, assim, cara, se a gente não entrar num contexto, vamos fazer o futebol brasileiro, o que fez a gente ser pentacampeão do mundo? Desde o Garrincha, desde o Pelé, desde pá. Pô, vamos formar esses caras. Aonde que nós temos que formar? Como agora, o futebol que a gente precisa entender é que o futebol desses anos, ele não era comercial como é hoje. O futebol é É, business, o futebol é negócio. Então, você perder o campeonato hoje, você perde milhões. Essa é a questão que é diferente, entendeu? Nós estamos abertos, nós estamos, porra, podemos perder? Ok. Nós crescemos, Guto, Acácio.
Ah, fomos vice-campeão, fomos terceiro campeão, não vale nada. Porra, É, você ser É, vice-campeão do mundo, você ser terceiro colocado, verdade. assim, é cultural, É, entendeu? Mas que é. realmente, hoje os atacantes gostam de. Que nem, por exemplo, vamos falar aqui, o Rafinha, hoje, o Rafinha joga onde? Melhor, Ah, pela o ponta Rafinha do direita. Barcelona. Pela direita. Mas no Barcelona ele joga onde? Não, no Barcelona, ele joga mais pela. Ele flutua da direita pro meio. Então, mas ele flutua na esquerda, ele flutua para cá, e a gente tem Vinícius Júnior. Então, é o Vinícius Júnior. Ele vai brigar com o Vinícius? Não, vamos pôr ele na direita. Você entendeu? Então, Uhum. assim, é É o complicado encaixe, também. né? É o encaixe, cara. Mas, assim, eu gostaria, né? Você teve o Palmeiras ali, o Alex, que foi um baita camisa 10. O Alex era tido como morto, não corria para ninguém. Puta, Lembra? lembro. É, e tem mais meia dessa forma? Já Então, era. assim, é isso que eu falo. Então, se a gente está mandando o treinador embora na categoria de base porque não vence, aí nós não vamos. Aí acabou. Aí Nós acabou. não vamos formar ninguém. Nós não vamos nem formar o treinador, porque sabe o que vai fazer? Nós vamos formar um treinador cagão pra caralho, aquele que se fecha, senta a porrada e joga pelo resultado. É isso. Nós estamos formando treinador assim, estamos formando jogador assim, É isso. enquanto a gente tem que dar a bola para os caras e falar, faz, vai. Se der certo, deu. Se der errado, foda-se. Assim, é isso que a gente precisa formar. Mostrar as coisas boas, mostrar as qualidades. E aí, mostrar a responsabilidade, ele subir de categoria. Aí nós vamos mostrar aqui, olha, você é atacante, se você der um drible aqui na área sua, se você perder, vai tomar o gol. Aqui você joga assim. Daqui para lá, vai dentro. Se perder, não tem problema. Então, assim, são essas coisas que eu penso que a gente tem que evoluir e crescer. Top demais. Top que aula, demais. que aula. Que É, isso. Márcio, então é aí aonde eu me bato é que a gente fica na questão, cadê o centroavante? Hoje você não vê centroavante, né? Aquele centroavante sumiu, você não vê mais. Você vê atacante, né? Atacante. E sumiu o meias, né? Vamos falar assim, Que vamos subir. Quem é o camisa 9 hoje no Brasil? é o Pedro, só o Pedro, só. 9. Você é o Pedro. Acabou. Então, É aí muito o pouco, né, Ancelotti Márcio? colocou o Matheus Cunha. Não colocou o Matheus Cunha? O Cara, Matheus Cunha jogou aonde nesse jogo? Ah, meio que Ele um. jogou de tudo, menos de 9. Menos de 9. Ele faz um é. falso 9, né? É o falso 9 que chama? Entendeu? Se é um treinador brasileiro e coloca o Matheus Cunha para falar aqui, o que acontece? Ele é massacrado, Ah, mas o Ancelotti tá com paciência foi. ainda. Você é É É, louco. natural, É, normal. entendeu? é. Então eu também concordo que a gente tem que ter um centroavante igual o Casagrande, igual o Careca, igual, porra, aquele cara que faz o gol. Realmente, Até é como uma função. até como opção no momento do jogo, né? Pô, o momento do jogo precisa ter o cruzamento dentro da área. Então Acho. vamos colocar o Pedro, né? Até Concordo, pro momento Você concordo. do põe jogo. dois atacantes lá, duas torres É, lá, entendeu? entendeu? Depende da Então, formação que você quer fazer. então, uma coisa eu penso assim, que uma coisa vai se fazendo e vai mudando outras situações, né? Você vai descobrindo, vai sumindo aquelas posições que era legal pra gente de ver, que é o ponta direita e pé linha do fundo, era o meia esquerda que fazia o lançamento, era o centroavante que cabeceava, foi sumindo, né? E foi Magoto, criando. o goleiro não pegava com os pés, não jogava com os pés. É verdade, Entendeu? verdade, Os verdade. zagueiros era ruim pra caralho, só dava É, chutão. Hoje o é zagueiro verdade. tem que construir. Tem que É. Futebol não construir. mudou? Futebol É, mudou, cara. é verdade. Zagueiro era Nós cabeça de tiramos o bagre, né? volante e veio ser zagueiro. Né? Então, É assim, verdade. aí futebol mudou, gente. Futebol É, não adianta. Hoje o líbero é o goleiro, a sobra é o goleiro que vem é do verdade. salão, entendeu? Então, É hoje, se você verdade. não tiver um goleiro que. Aí o goleiro erra, o que os caras falam, os saudosistas? Puta que É, pariu, o goleiro tem que pegar, não tem que jogar com o pé. É assim, é fácil também. Mas é evoluiu, verdade. o futebol É mudou, gente. verdade. É verdade, é verdade. Tá Mas vendo, assim, Cássio? cara, eu gosto assim de pegar as coisas que foram Antigas. evoluindo. É. Isso é natural. Eu tenho meu filho, eu tenho um filho de 22 anos, tenho um filho de 27 e um filho de 22, tá certo? Uhum. Eu sei o que eles pensam, porque eu vivo com eles, tá certo? Então, para eu falar com essa geração, eu também. Não adianta a gente tirar, vamos tirar o celular dos caras. Cara, não adianta você fazer.
ele jogar truco e cacheta, eles não sabem nem o que é baralho mais, gente. Esquece. Esquece, pô. Você entendeu? Então, assim, mudou, Guto. Antigamente os Mudou, caras verdade. fumavam na concentração, meu. É verdade, É, verdade, verdade. então, agora, entrou no vestiário, eu proíbo o celular, eu proíbo toda a porra toda lá. Então, assim, cara, agora é concentração, a gente tem estado de jogo, aquelas 3 horas antes do jogo, cara, a gente não fala mais nada com o externo. Mas antes disso, não adianta, cara, a gente querer fazer uma concentração igual antigamente, entendeu? Mas, se você tirar o celular, a gente tem dinâmicas em grupo com um cara que trabalha a parte mental, a gente faz jogos, a gente tem momentos que é nosso, que a gente consegue se conhecer mais. Mas, cara, hoje é o mundo, cara. Fica você sem celular, fica uma casa sem celular, vocês vivem, vocês É, trabalham. verdade. Não adianta querer mudar isso daí também. A É gente tem que se verdade, é verdade. adaptar e fazer as coisas É, evoluírem. Não tem é jeito. verdade. É Cara, verdade, Se Márcio, é fosse verdade. tirar o celular, a gente é campeão do mundo, porra, seria fácil pra caralho. Mas não é, esse não é o problema, esse não é o problema. aí seria É top, um dos velho. problemas que pode ajudar. É. É. Você tem alguma referência, assim, Zanardi? Tipo, puta, me inspiro nesse cara, assim, ó, em relação a ser técnico de futebol. Cara, eu tenho um cara que me ajudou muito, na parte boa e na parte ruim. Chama-se Jorge Sampaoli. Eu fiquei um Porra. ano e meio com esse cara aqui. Ele me mostrou muitas coisas boas para se fazer e muitas coisas ruins para não se fazer. Porque ele é um baita treinador, um cara fudido, mas uma merda como gestor, como pessoa, não tem paciência com ninguém, é um cara que não está preocupado com gestão de pessoas. Então, assim, ele mas é ensinamento, né, cara? Aham, Ele total. perdeu a Copa da Rússia porque ele brigou com o Messi. Então, assim, ele brigou com o Messi na Copa do Mundo e perdeu a Copa do Mundo. Tá que O Scaloni, o pariu. outro ano, é campeão do mundo porque é amigo do Messi, fez. Então, assim, dá para entender que foi um cara. Tanto o Filipão, que é brasileiro, que foi um cara. Eu tenho dois caras, né? Filipão e Fernando Diniz. Foram caras que me ajudaram, foram caras que abriram aí conteúdos de dia a dia. E o Jorge Sampaoli, que foi um cara estrangeiro que eu tive o prazer de conhecer. Então, esses três caras foram importantes para mim na minha Cara. formação. Ou me Ô, ajudaram ou me atrapalharam, não sei. ô, Márcio, você fica tranquilo se eu fazer umas perguntas daquele aquele embate de treinador? Eu acho que você já deu a deixa do Filipão, mas posso fazer umas perguntas? Não tem problema? De colocar Manda quem é lá, hein? melhor? Tá, Felipão e Luxemburgo, quem é melhor? Pra você, quem que você. Luxemburgo. Luxemburgo. Luxemburgo e Tele. Luxemburgo. Luxemburgo. Oh. Luxemburgo e Zagallo. Luxemburgo. Luxemburgo e Parreira. Luxemburgo. Luxemburgo e Márcio Zanardi. Ah, com certeza, Márcio Zanardi. Márcio Zanardi e Abel Ferreira. Boa demais. Abel Ferreira. Abel Ferreira e Diniz. Abel Ferreira. Aí, Abel Ferreira, ó. Aí, ó. Calma. Abel Que Ferreira. isso, Vamos falar de cara? jogador aqui, tá, Márcio? Gaúcho, o Renato Gaúcho não. Ronaldinho Gaúcho ou Zico? Zico ou Fenômeno? Fenômeno. Fenômeno ou Romário? Fenômeno. Fenômeno e Rivelino? Fenômeno. Eram pessoas diferentes, mas. Mas é só pra ali. Fenômeno e Rivaldo? Ah, eu sou fã do Ronaldo. Ronaldo, pra mim, Você é foi um louco. dos melhores E o que eu vi. último aqui, eu fico em dúvida, tá? Fenômeno e Neymar. Não, Ronaldo, fenômeno. Aí não Ronaldo, tem. legal. Não, tem. Esse jogo de pergunta é bacana, legal, mas eu concordo plenamente aqui com você. Eu gosto do Abel Ferreira, porque eu sou palmeirense e tal, mas eu acho que sou saudosista, eu gosto muito do Tele Santana. Não foi meu Cara, treinador no Palmeiras, Guto, mas o Tele a gente, a Santana. gente tem que divergir. A gente só cresce divergindo. É isso aí. Eu Isso aí. sou um cara inquieto com essas questões. E assim, são opiniões, né? Eu acho que para É, mim o Vanderlei foi o melhor treinador brasileiro, tanto que ele chegou no Real Madrid, mas infelizmente ele não se preparou como um gestor, como próprio falar espanhol, falar o inglês, entender uma questão.
Cara, o cara Exatamente. chegou, da onde ele saiu, chegou onde ele chegou, sabia muito de tática, sabe muito. Assim, mas aí são questões, é o Márcio, né? Então todo mundo gosta de A, B ou C, então tá tudo É. certo. Não, mas Que perfeito, Marco. Você falou do Fenômeno e o Luxemburgo, tem uma resenha que o Fenômeno conta, que acho que era um jogo que só tinha 5 minutos, né, que era um jogo que tinha acabado e faltou 5 minutos pra acabar. O Fenômeno entrou em campo, deu 1 minuto, o Vanderlei pediu pra substituir ele, falou: "Caralho, era 5 minutos de jogo e 1 minuto ele me tira, cara, porra, ridículo, cara". Então, o Vanderlei tem Esse dessas, né, meu, ele tem muito dessas de querer ser o melhor que o ter mais importância com o jogador também, teve essa mas também, né. aí entra uma questão vaidade, né? é Eu acho que É, verdade. eu sempre falo, né, eu não sou o dono da verdade e estou sempre aprendendo, mas eu acho que 90% dos problemas do futebol é a vaidade. é, E os outros 10% é a consequência da vaidade. O Vanderlei é sempre foi um verdade. cara muito vaidoso, o Sampaoli, eu nem preciso falar o quanto é vaidoso, difícil, e não sei por que eu, brasileiro, caí no gosto dele e participei de todo um processo de estar na comissão dele, então eu me sinto um privilegiado. Mas é isso, cara, você precisa entender um contexto, né, Guto? Eh, É verdade. e isso com o Ronaldo, ele tirava o Ronaldo, tirava o Zidane, tirava os caras ali, e aí quando ele tirava os caras, o adversário crescia. Então precisa entender que esses caras eram o show e segurava toda uma peteca, toda até o próprio presidente do Real Madrid falou: "Porra, a torcida vem para ver esses caras que você tá tirando, você vai embora". Então é isso, isso chama-se gestão. Você precisa se É, preparar para entender o macro, não, né, não olhar só para baixo. Eu acho que foi é o grande erro verdade, do Top demais, cara. verdade. Bicho, mais uma vez, Anard, queria muito te agradecer por essa participação aqui no nosso pequeno programinha, cara, aqui nos Velhos Reclamões. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Cara, foi uma honra estar com você aqui, Zanardi. Obrigado mesmo, viu, cara? Ah, obrigado a você, cara. Prazer te conhecer, Guto. Obrigado pelo convite. Acho que eu falei demais um pouco aí, mas Que é Não, isso? foi uma aula, mano. Que isso, é mano, foi Aula. uma super aula. importante. A gente está sempre aí, é um outro lado, né? É um outro lado aí, é importante entender, vivenciar um mundo, né? Eu sempre falo que eu sei de duas coisas que vão acontecer na minha vida. Uma que eu vou morrer um dia e uma que eu vou ser mandado embora de um clube, né? Eh, então, a gente se prepara todos os dias, para entender, para estar com a cabeça forte, entender um outro lado, né, cara. Não é fácil você trabalhar com futebol, onde nós crescemos que o Brasil entende de futebol, né, cara. Todo mundo tem as soluções, mas a gente tem que estar se preparando, a gente precisa entender. Eu sou amante do futebol brasileiro e eu acho que só nós podemos mudar esse cenário que está acontecendo, mas como um todo. E agradeço vocês, cara. Estou sempre à disposição aí. Espero receber outro convite Com e Não, com certeza. podendo, certeza, vai ser o maior com prazer aí certeza. estar aí com vocês, tá bom? Cara, Beleza. Márcio, eu só tenho a agradecer a você. Você é irmão mesmo, você é um irmãozão aqui. Tamo Você junto. era amigão do meu irmãozão que tá lá no céu lá, né. E o Nem Márcio se fala. jogava muita bola, tá. O Márcio jogava muito futebol. Meu irmão jogava junto com ele, também jogava muito futebol. Cara, Crescemos só tenho a juntos, né? agradecer. É, Deus abençoe você e sua família aí. E, cara, eu tenho certeza que em breve você tá em um grande time aí, tenho certeza. Não, e Vamos lá essa, estar torcendo e torcendo pra essa, você. essa certeza que ele tem de ser mandado embora é sendo campeão ou não, né, Zanardi? Ah, não tem jeito, não tem jeito. Isso aí faz parte, né? Faz Infelizmente, parte. aqui no Brasil é assim. Espero que a gente possa mudar essas questões. As SAFs, os clubes estão vindo com outras ideias. O futebol está mudando aqui no Brasil também, né? A gente tem um Red Bull com outras ideias e, enfim, eu acho que essas coisas vão acontecendo ao natural, né? Mas hoje a gente já está se preparando com isso, né? Então faz parte. Obrigado aí, tá? Obrigado pelo, Que pelo isso. convite. Sempre é um prazer, Gutão. Tamo junto, fica com Deus aí, ó, Tamo junto. Cássio, tá? Beleza. Amém. Tudo de bom. Obrigado Pessoal, mesmo. Um e abraço. vocês aí que tá assistindo esse programinha aqui, se inscreve nessa bagaceira de canal e se liga nos próximos episódios. Que isso aqui só tá crescendo, filho. Isso aqui só tá sendo gente de ponta aqui nesse canalzinho, tá bom? E se você não quiser se inscrever também, não tem problema também, tá? Fica aí com sua ignorância.
tá bom? Um beijo, gente. Falou, Fica Martinho. com Deus, mano. Um abraço. Valeu, Até um mais. abraço, Tchau, tudo bom, Marcelo. é. Obrigado, mais. viu? Até mais.